Oi gente, começando mais um vídeo no canal, beleza? A gente vai resolver alguns exercícios para revisar a matéria da PU de Cálculo 3. Aqui a gente tem essa expressão aqui, a pergunta do exercício é perguntando se essa equação é separável ou não. Para a gente saber se ela é separável, a gente tem que olhar para a expressão e ver se ele obedece esse modelo aqui de bolinha de h de t sobre g de t. E bom, meio que tá assim, como os termos aqui da expressão de cima já estão se multiplicando, então beleza, não tem nenhuma coisa somando, subtraindo igual tá diferente desse modelo, então a gente pode falar que é separado porque tá nesse modelinho assim, é mais um negócio assim de justificar. Então, a gente escreve, eu não vou estar escrevendo aqui, mas aí na prova vocês podem colocar tipo, pelo fato da expressão acima estar no modelo tal, ela é separável, acabou, aí acabou esse item. O próximo, a gente vai resolver essa equação. Então, primeiro, seria interessante a gente reorganizar algumas coisas. Então, eu vou escrever essa expressão dessa forma aqui. Menos 2 ao quadrado sobre y menos b. Eu acho que não era isso não, na verdade. Espera aí. Estou confundindo. É isso aqui, vezes dy. Calma, espera aí. Vai. Tava certo. Aí dy aqui, depois eu considero de t vezes dt. Passa essa parte da expressão para o outro lado, aí como ele está multiplicando, inverte, o dy está multiplicando igual, o cosseno de t fica igual, o dy ele passa multiplicando, inverte também, ele fica desse jeito. Aí a gente pode integrar dos dois lados, assim, fica mais fácil. Vou colocar integral das duas expressões. Aí é só do lado esquerdo que vai complicar um pouquinho. No lado direito é mais fácil. Tá? A gente pode já escrever que isso aqui é cedo, né? Aí do lado esquerdo, para resolver esse negócio aqui, ó, vou fazer só separar uma substituição para essa integral aqui. Menos 3. A gente vai fazer a substituição que não é tão trivial assim. A gente vai chamar de u, essa parte de baixo aqui, y menos 3. Aí a gente descobre também o derivado dela, que vai dar 1. Então é a mesma coisa aqui. E aí a gente pode escrever isso da seguinte maneira. Integral disso aqui vai dar 1 menos 2 vezes o y quadrado. A gente pode escrever de outra forma também, que aqui a partir disso a gente pode escrever que y passa para o outro lado, aí depois receber mais 3. Então a gente vai colocar isso lá em cima também. E mais 3 ao quadrado, fecha isso aqui, sobre o dy que é igual a deu, a gente vai escrever assim. Agora a gente, vamos continuar isso aqui, integral disso aqui, vai dar, vou ter que conferir de novo, peraí. Voltando, vamos separar essa equação aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode escrever isso daqui como 1 sobre u du, aí é menos 2 integral de 1 mais 3 ao quadrado. Acho que é isso, né? Tá.
gente vai abrir. Integral de u ao quadrado mais 6u mais 9 sobre 1 deu isso aqui a gente vai dar para separar isso aqui também. Então aqui vai continuar dentro de u vezes 2 vezes a integral de u ao quadrado sobre u mais 6u sobre u mais 9 sobre u. Isso aqui tudo deu. Separando assim vai ficar mais fácil, né? O u aqui corta. A gente dá para separar essa integral de uma outra forma também. Temos 2 vezes esse trambolhão aqui. Isso aqui vai ficar só 1, então a integral de 1 dá o quadrado sobre 2. Aí isso aqui vai cortar, vai ficar a integral de 6. Vai ficar 6 mais. Isso daqui a gente pode escrever de uma outra forma, né? Então, como se fosse 9 vezes 1 sobre 1. Então, 9 vezes isso aqui tudo multiplicado por 2. Deixa eu ver se está certinho. Continuar. Porque o nome é 21. E aí vamos cortar todas as coisas aqui. Vai ficar o ao quadrado, menos 12u, menos 18 LN de isso não. LN de u. Perfeito, né? Certinho. Tá. O que a gente pode fazer depois? A gente pode. Acho que a gente dá para continuar do outro lado. Esse daqui tudo foi só para resolver essa integral. Eu vou voltar lá, o outro lado eu igual a integral de cosseno que vai dar assim. Cosseno de t. A gente dá para voltar com a substituição aqui, que vai dar ln de. Quanto que é a substituição? Y menos 3. Menos 3. Aí y menos 3 ao quadrado. Menos 12. Y menos 3. Menos 18. LN de y menos 3. Vai dar o sino de Q. Não, tá certinho, tá certinho. Não, tá certo. Menos 12, só tem que abrir, né? Só tem que abrir. Aí a gente. Nossa, vou diminuir ali porque senão vai ficar ruim. Quadrado. Mais 6. Menos 9. Isso aqui é mais ou menos. Isso daqui. Mesmo vai dar mais. Aí é mais um jogo de ficar vendo essa expressão algébrica. A parte mais difícil já foi, é mais se organizar a equação. Eu não vou ficar escrevendo cena de jeito, mas fica difícil. Aí depois aqui. Isso daqui tem dois. Esses LN de y menos 3, a gente pode também fazer uma conta disso. A gente coloca menos 17 LN de y menos 3. Aí y ao quadrado só tem y ao quadrado aqui. 6y dá para somar aqui. Menos 9 mais 36. Aqui. Seno de T mais C. Só deixa eu conferir aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada. Espera aí.
Ou eu equivei aqui na resolução. Eu não sei se está errado, peraí, deixa eu ver. Mas é isso, tá vendo? Tá. Mas é isso, gente. O resultado é mais ou menos isso aqui. Você pode escrever de outras formas, assim, colocando isso em evidência e tal, mas em essência é mais. Tá. Próximo item aqui, a gente está fazendo a aplicação do teorema de extensionicidade. É um teorema que ele fala assim, muito teórico assim, mas basicamente ele fala que uma função tem que ser contínua e a sua derivada também, para que ela possa ter solução única. Aí depois aqui a mesma expressão que a gente tinha de antes, e aqui a gente fez a derivada usando a regra do cosseno, muito trabalho, só mais trabalho manual. E a gente tem que, para a gente aplicar essa história, a gente tem que ver se essa função é contínua. E a gente vê isso, vendo tipo, que regiões, o que pode acontecer para essa equação meio que falhar, para ela não dar certo. A gente tem algumas condições aqui, tipo, por exemplo, nessa equação, que a gente não pode acontecer nessa equação para ela não ser verdade. O denominador não pode ser zero, né? Então aqui a gente pode escrever que 1 menos, tanto na função em si quanto na sua derivada, acho que é a mesma coisa, né? O 1 menos 2y quadrado ele tem que ser diferente de zero. Então a gente escreve 1 menos 2y quadrado tem que ser diferente de zero, por causa do teorema de extensionicidade, esse tipo de coisa. E aí então a gente pode falar que os pontos aqui de menos 1 sobre raiz de 2, não, mais ou menos, mais ou menos 1 sobre raiz de 2. O y tem que evitar esses pontos, porque senão a equação não funciona. Tem alguns outros exemplos dessa matéria assim, que depois do Iago explicar eu posso, né? Não, Iago explicar que eu ia falar, confundir as palavras. Mas tem uns outros casos nessa matéria aqui que, por exemplo, podem aparecer. Então, quando a gente analisa, por exemplo, ln de t. A gente tem um ln de t que é igual a x. Pode acontecer aqui, tipo, quais são as condições da ln. ln a gente pode escrever também de outras formas assim. Número de e elevado a x igual a p. Aqui a gente sabe também que nenhuma potência, independente se for o número de e, não pode ser igual a zero. Então aqui d também não pode ser igual a zero. Não pode ser igual a zero. Então, outro exemplo também que aparece bastante nessa questão é com tangente. Aí, por exemplo, tangente x. Tangente x é igual a seno de x sobre cosseno de x. O que tem que acontecer aqui para essa expressão não ser verdade? Cosseno tem que ser igual a zero. Então, essa é uma condição que também, nesse caso, o x aqui tem que. Cosseno de x, na verdade. Então, cosseno de x ele tem que ser diferente de zero. E para quais valores de x que o cosseno é igual a zero? Então, vai lá sempre o numérico tal. Pi sobre 2, 3π sobre 2, nossa, 3π sobre 2, e assim por diante. Então, tipo assim, nesse caso, que é um caso mais comum, assim, você tem que analisar um desses três casos, assim, geralmente é o que cai mais nessa matéria de teorema de extensionicidade. Então é mais isso.